A paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui juntas no estudo do livro de Provérbios e hoje nós vamos começar o capítulo 30, irmãs. Estamos aproximando do final, já estamos no penúltimo livro, né? Penúltimo capítulo do livro, né, irmãs? Temos aprendido muito até aqui e eu creio que Deus vai continuar ministrando o nosso coração, amém? Vamos lá? Então eu quero começar com o versículo 1, que diz assim: Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo, disse esse varão a Itiel e a Ucal. Somente o versículo 1, né, irmãs? Então aqui começam os dois apêndices às palavras de Salomão. O capítulo 30 contém as palavras de Agur e o capítulo 31 as palavras de Lemuel. Então a gente vai começar agora a saber as palavras de Agur e também o capítulo 31 de Lemuel, né, irmã? São dois apêndices. Os israelitas têm visto nos nomes de Agur e Lemuel referências indiretas a pessoas de Salomão. Podemos dizer que com certeza que o rei Salomão, de 971 a 931 a.C., é o autor da maioria dos provérbios, que assim tomaram seu nome, né? O que não sabemos é quem foram Agur e Lemuel, mas assim como sob inspiração do Espírito Santo, provérbios dos sábios de Israel, né, foram acrescentados às palavras do sábio rei Salomão. Assim também os provérbios que constam dos apêndices. Esse comentário é da Bíblia Chat. Então, né, irmãs, aqui o comentarista diz que não sabemos muita coisa sobre esses reis, né, esses sábios, né, Agur e Lemuel, mas as palavras foram acrescentadas ao livro de Provérbios. De 971 a 931 a.C., o autor de Provérbios tomar o nome é do rei Salomão, né? Porque diz aqui, podemos dizer com certeza que o rei Salomão é o autor da maioria desses provérbios nessa data, de 971 a 931 a.C. Porém, Agur e Lemuel não sabemos dizer muito sobre eles, né? Mas foram acrescentados os provérbios, né? Que constam como os apêndices, né? Aqui no livro de Provérbios, né, irmãs? Ainda no verso 1, eu quero compartilhar o comentário também que diz assim: As palavras de Agur foram uma coletânea separada de provérbios e são de certa maneira diferentes na tônica do resto do livro. Foram utilizados diversas formas de expressão literária, inclusive oração, argumentação, instrução e fascinantes aforismos numéricos que mais parece quebra-cabeça do que provérbios. As perguntas do versículo 4, que nós já lemos, né? Nós já vamos ler, né, o versículo 4, nos remete a Jó de 38 a 41, no capítulo 38 ao 41. Não se sabe nada a respeito de Agur, mas aparentemente ele era um sábio conhecido. É óbvio que Itiel e Ucal eram seus discípulos, ou provavelmente seus filhos. Agur demonstra espírito de humildade. Está lá aqui, né, no capítulo 30, do 1 ao 9, né, está mostrando o espírito de humildade de Agur. A verdadeira humildade é entendida na Bíblia como sinal de sabedoria e de grandeza, né? Esse comentário é da Bíblia da Mulher. Eu quero ler com vocês Provérbios 22, 4. Tá aqui pertinho, né, irmãs? Vamos lá. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida, né? Então, a humildade, né, irmãs, é uma riqueza quando nós sabemos, né? Quando nós deixamos a humildade nos dirigir. Então, nós vemos aqui, né, que Agur e Lemuel foram acrescentados as palavras deles em Provérbios, né? Porque Agur e Lemuel, eles eram sábios, né? E eles tinham essa humildade em reconhecer, né? Nós vamos ver daqui para frente, né? Os dizeres de Agur, né? Nós vamos ver.
como ele encarava, né, as palavras do Senhor, como ele entendia a palavra do Senhor, né, irmãs? Então vamos lá, vamos aos versos 2 ao 4, vamos ler lá com o que Agur entende, como que ele entende a palavra do Senhor. Versículo 2 ao 4 diz assim: Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então, olha aí, né? Aí já demonstra aí, né, o entendimento de Agur. Palavras de dúvidas dão mais impressão de ser parte do livro de Jó ou de Eclesiastes, não de Provérbios, né? Essas palavras mostram que parte do ministério dos professores, ao lado das instruções sobre o caminho da sabedoria, era lidar com as dúvidas da fé. Agur diz que é incapaz de entender a mente do homem finito. Como poderia tentar entender as obras infinitas da mente de Deus? Não há evidências de que Agur não tinha se aplicado ao estudo da sabedoria, mas pode-se dizer que, mesmo depois de todo o seu estudo, ele ainda não dominava a matéria, né? Esse comentário é da Bíblia da Mulher. O versículo 3 diz assim, né, irmãs? Não, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Olha aí, né? Então, esse sábio, Agur, né? Ele ouviu falar de Deus, ele pesquisou sobre Deus, mas ele não conseguia entender, né? A santidade de Deus. Ele não conseguia entender como é que ninguém conseguia parar o vento em suas mãos, como que poderia prender a chuva nas nuvens, formar os continentes, né? Na terra. Aí ele pergunta: Você conhece esse Deus? Você conhece quem é seu filho? Então, ele estava tentando entender, ele tinha muita dúvida, e ele diz que ele não tinha sabedoria, né? Não aprendia sabedoria, nem tem o conhecimento dos santos. Então, por mais que ele pesquisou, procurou, né? Ele não conseguiu entender, né, irmãs? Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, muitas vezes nós não entendemos muitas coisas existentes, né? Mas nós que temos intimidade com o Senhor, nós podemos não entender, mas nós aceitamos porque sabemos que Deus ele é poderoso para tudo isso, né? Poderoso para todas as coisas. Quando a gente olha para o mar, né? A gente vê o mar, ele vem até uma certa distância ali na beirada da areia, e dali ele não ultrapassa. Ele volta, porque ele está obedecendo uma ordem dada por Deus desde o início do mundo. E ele é fiel, né? Ele obedece a ordem do Senhor. Ele vai até aquela parte e volta, porque Deus deu uma ordem ali. Então nós entendemos que a ordem de Deus ali, a palavra de Deus, ela é sobre todas as coisas, né? E Agur não conseguia entender isso, né? Agur não conseguia entender isso. Mas nós conseguimos entender que Deus é poderoso sobre todas as coisas. Agora, explicar a ciência de Deus, ninguém explica. Explicar como é feito isso, ninguém explica, só Deus. Mas nós entendemos que é o poder de Deus, né, irmãs? Vamos ler o verso 5. Verso 5 diz assim: Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, é, a palavra do Senhor, ela é escudo para nós, né? Pura, escudo. Eu quero ler com vocês Salmos 12, versículo 6. Vamos lá? Olha, Salmos 12, versículo 6 diz assim: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada, em forno de barro, purificada 6 vezes, 7 vezes, aliás, purificada 7 vezes. Então, a palavra do Senhor, ela é pura, né? Não há imperfeição, ela é pura, ela é como uma prata refinada, é muito valiosa, né, irmãs? Quero ler também 19:8, Salmos 19:8 diz assim: Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração.
O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olha aí, ele é puro, ele é valioso e ele alumia os olhos. Os mandamentos do Senhor nos direciona no ponto certo, no caminho certo, né, irmãs? Então, é maravilhoso ter a palavra do Senhor como nosso escudo, como nossa proteção, como nossa defesa para tudo. Aqui na palavra do Senhor a gente encontra a resposta para tudo, né, irmãs? Nós já temos experiência com isso. O livro de Provérbios também, ele já vem falando vários assuntos acerca da nossa vida, todas as áreas, né, irmãs? Deus, paralelamente com sua palavra, é chamado o nosso escudo. Eu quero ler lá com vocês em Gênesis 15, lá no comecinho da Bíblia, né, irmãos? Gênesis 15, 1 diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Oh, glória a Deus! Tão bom quando Jesus fala assim conosco, né? Que Ele é o nosso escudo, que Deus é o nosso escudo, né, irmãs? Eu quero ler também lá em Salmos 3. É rapidinho, irmãs, nós vamos meditar aqui um pouco hoje na palavra do Senhor. Vamos abrir mais a nossa Bíblia nesse capítulo, né? Salmos 3 diz assim: Mas tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Glória a Deus, né, irmãs? Salmos 7:10. Vamos ver o que diz sobre escudo. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração, né? Salmos 18, versículo 2 diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Deus, né? Esse comentário e esses versículos estão no comentário da Bíblia Shed. Então, irmãs, palavra do Senhor, né? São nosso escudo, o nosso lugar forte. A palavra do Senhor nos liberta, a palavra do Senhor nos dá força, a palavra do Senhor nos traz confiança, nos renova, nos direciona, é o nosso alto refúgio, né, irmãs? É o nosso alto refúgio. Então, a palavra do Senhor é como nosso escudo. Vamos nos proteger através desse escudo, irmãs. Verso 6, eu quero correr aqui para ver se a gente pode aproveitar o máximo desse áudio. Verso 6 diz assim: Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Olha aí, irmãs. Nada acrescentes. Isso está escrito no comentário da Bíblia Shed. E ele direciona para lermos, então, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, que diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha isso, irmãs, como é importante, né? Porque nós estamos falando aqui que a palavra do Senhor, ela é um escudo para nossas vidas. E está dizendo aqui que não é para ser acrescentado nada, como diz em Apocalipse 22, 18 e 19, que se alguém acrescentar alguma coisa, virá sobre ele pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa, o seu nome será tirado da árvore da vida, da cidade santa. Olha que seriedade isso, né, irmãs? Então nós temos que ter zelo, respeito, cuidado, né? Nós já vimos dizer aí muitas Bíblias que foram modificadas, foram tiradas, né? Versículos da Bíblia foram acrescentadas. Olha, irmãs, são pessoas que estão correndo um risco enorme, né? Estão aqui escrito aqui na palavra que vão vir sentenças sobre isso, né? Então, que nós venhamos ter zelo, né, irmãs? Vamos para o verso 7. Eu quero ler do verso 7. Ah, irmãs, só um instantinho. Vamos lá para o Deuteronômio 4:2, porque também fala sobre o versículo 6, que não é para acrescentar nada sobre a Bíblia, né? O versículo
2 do Deuteronômio 4 diz assim: Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Aqui está lá em Deuteronômio também. Então, quer dizer, está em Deuteronômio, que é lá no começo da Bíblia, e também está lá em Apocalipse, que é no final da Bíblia. Então, tanto antes no Velho Testamento como no Novo Testamento está uma ordem estabelecida, que não é para acrescentar palavras e nem diminuir palavras da Bíblia, né? Porque vai sofrer sentença sobre isso, né? Vamos para o verso 7. Eu quero ler do verso 7 até o verso 9, que diz assim: Duas coisas te pedi. Não mais negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não negue, para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então, olha aí, isso aqui são as palavras de Agur, né? Capítulo 30. Então, o aforismo numérico são introduzidos aqui pela palavra duas coisas. A humildade de Agur é reafirmada como se ele estivesse mais preocupado com o caráter do que com a riqueza e a vida fácil. Ele reconheceu a própria fragilidade e pediu situações que o capacitassem a manter os olhos em Deus. Esse comentário da Bíblia da Mulher, olha aí, né, irmãs? Agur, ele reconheceu, né, a humildade dele foi reafirmada, que está lá no verso 2 e 3, né? No verso 2 e 3 aqui do capítulo 30 diz: Na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria e nem tenho conhecimento do santo. Então ele reconhecia que ele não tinha o conhecimento dos santos, né? E que ele não, ele não tinha o entendimento do homem, que ele era bruto, né? Ele diz aqui: Eu sou mais bruto do que ninguém. Então, assim, ele reconheceu a sua humildade, né? Ele foi humilde perante o Senhor e ele fez um pedido, que ele não fosse rico demais a ponto de não reconhecer a Deus e também nem pobre demais a ponto dele, né, lançar a mão de furtar, né? Então, é bem isso, né, irmãs? Estamos aprendendo aqui sobre a vida de Agur. Versos 11 ao 14 eu quero ler com vocês. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e o necessitado entre os homens. Uma geração é usada aqui para representar, né, irmãs? Um determinado grupo que possui características em comum de desrespeito, que é o versículo 11, hipocrisia, versículo 12, orgulho, versículo 13, e a ambição, que é o versículo 14, né? Esse comentário é o da Bíblia da Mulher aqui, irmãs, está discriminados aqui as gerações, né? De um determinado grupo com característica em comum. Olha aí, que nós não façamos parte dessa geração, né, irmãs? Que nós não sejamos dessa geração, porque tem desrespeito, hipocrisia, orgulho e ambição. Que nós não sejamos partes disso, né, irmãs? Verso 15 e 16 eu quero ler com vocês. Hoje o nosso áudio vai ser um pouquinho depois dos 20 minutos, mas nós iremos terminar o capítulo 30, né, amadas? Versículo 15 e 16 diz assim: A sanguessuga tem duas filhas a saber, dá, dá. Essas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta d'água, e o fogo nunca dizem basta. Forte, né, irmãs?
Eu quero ler esses versículos lá na Bíblia Viva. Vamos lá? Diz assim, olha: há 4 coisas que nunca ficam satisfeitas, como a sanguessuga que nunca se farta do sangue humano. Essas 4 coisas são o inferno, sempre querendo mais almas, a mãe que ainda não teve filhos, a terra seca do deserto, sempre querendo mais chuva, e o fogo, sempre querendo algo mais para queimar. Muito forte isso, né? São coisas que não se fartam, né? A ambição simbolizada pela sanguessuga é o tema desses versículos. As 2 filhas referem-se às ventosas da sanguessuga, que gritam dá, dá, e cujo apetite voraz nunca é satisfeito. Esse comentário é da Bíblia da Mulher. Então, irmãs, misericórdia, né? Que isso também esteja bem longe de nós, né? Porque são coisas que não se fartam, né? Como diz aqui na Bíblia Viva, né? O inferno sempre querendo mais almas, né? O inferno tá aí, o inimigo tá aí para arrebatar as almas, ele não se cansa, né? Aqui também fala, né? Na nossa Bíblia fala sobre a madre estéril, né? E aqui na Bíblia Viva fala que a mãe que ainda não teve filho, ela não é uma pessoa realizada, né? Ela não se sente completa, né? A terra seca do deserto sempre querendo mais chuva, né? A gente vê uma terra seca como que é, né? E o fogo que nunca dizem basta, né? O fogo sempre querendo algo para queimar. Então, são isso daí, né? São sanguessuga. Então, são as palavras que a Gu colocou aqui nesse apêndice, né? Que foi retirado, né? Desse, dessas palavras, né? Que foram uma coletânea retiradas dessas palavras de Agur, né, irmãs? Então vamos lá, vamos prosseguir. Verso 21 ao 24, e aí nós encerramos aqui o capítulo 30, né? Vamos lá, então, vamos correr aqui. Versos 21, eu quero ir para lá agora. 21 ao 24 diz assim: por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábia, bem providas de sabedoria. Olha, irmãs, eu quero ler esses versículos também lá na Bíblia Viva, né? O 21 ao 24 diz assim: há 4 coisas que fazem parte, que fazem a terra tremer, né? Um escravo que se torna rei, um irresponsável que fica rico, uma solteirona que finalmente se casa, e uma empregada quando se casa com o viúvo da sua antiga patroa. Há 4 animais pequenos que ensinam sabedoria do homem mais inteligentes, né? Então, irmãs, quando uma mulher é desdenhada como mal-humorada e rixosa, descrita, se casa e ela traz seus aborrecimentos para o relacionamento e tanto o marido como os filhos sofrem consequências disso, né? Esse comentário é da Bíblia da Mulher. Então é isso, né, que está dizendo esses versículos aqui, né, que diz aqui no versículo 21, né, que diz, por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não pode suportar, né? Aqui na Bíblia Viva fala, há 4 coisas que fazem a terra tremer, né? Então, a quarta, deixa eu ver aqui, essas 4 coisas, pela mulher aborrecida, né, que fala, pela mulher aborrecida que se quando casa e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. E aqui no comentário da Bíblia da Mulher diz, né, que a mulher mal-humorada e rixosa que é descrita aqui nesse versículo, quando ela se casa, ela traz seus aborrecimentos para o relacionamento. Tanto o marido como os filhos sofrem consequência disso, né? Então, irmãs, são coisas, né, que precisamos prestar bem atenção, né? Glória a Deus por essas palavras, né, irmãs? Glória a Deus pelo estudo de hoje. Então, essas foram as palavras de Agur que foram acrescentadas no livro de Provérbios, né, irmãs? Que Deus
abençoe a sua vida, abençoe o seu dia hoje, que essas palavras venham ficar na meditação do vosso coração, né, irmãs? Que o Espírito Santo continue ministrando aqui. O capítulo 30, irmãs, ele vai até o versículo 33, mas são versículos que nós já comentamos, né? São de fácil entendimento, né? E eu peço que vocês continuem lendo, né, irmãs? Que para que o entendimento venha a ser completo na mente de vocês, né? Então, meus amados, eu vou encerrando aqui esse áudio. Amanhã, no próximo áudio, nós iremos ver o capítulo 31, iremos aprender o capítulo 31, né? E assim nós vamos encerrando, né, o livro de Provérbios. Depois desse estudo, irmãs, nós vamos ter mais algo de Deus, né, para nós, vamos continuar aprendendo mais sobre o comportamento da mulher, né, irmãs? Assim, conforme o decorrer do dia, eu vou ministrando lá no grupo, né, vou colocando lá no grupo, e assim a gente vai absorver da melhor forma, né, como é o nosso comportamento, nós mulheres, né, para que nós sejamos sábias, para que nós sejamos mulheres segundo o coração de Deus, né, irmãs? Então, que nós venhamos continuar trazendo isso para a nossa vida, que não fique só apenas leitura e ouvir a palavra, mas que nós venhamos colocar em prática, né, irmãs? Porque o nosso dia a dia, nós já temos o ensinamento, a receita está aqui, né? A palavra, o nosso escudo, como nós aprendemos hoje, então que nós venhamos usar esse escudo todos os dias. Amém? Eu vou encerrando esse áudio aqui, irmãs, e te espero no próximo áudio para continuarmos aprendendo. Fique com Deus e Deus abençoe seu dia. Um beijo no seu coração.